entrevista exclusiva do diácono Evandro Antônio Querino, que estará entrevistando na íntegra a irmã Silvia Cardoso. Ela que esteve na Angola, na África do Sul, fazendo a obra missionária e estará compartilhando com todos os ouvintes sobre muitas experiências em que ela viveu ali. O que viu, o que ela viu, o que ouviu. Em 2015, o Senhor me chamou para essa missão. É uma missão, irmãos, que muitas das vezes a gente se acovarda em querer. Em querer fazer, obedecer o chamado de Deus. Em 2015, o Senhor me chamou para fazer essa missão em Angola. E Deus preparou tudo. Preparou a passagem, estadia. Preparou também o sofrimento. Porque a missão é sentir a dor do seu próximo. E Deus ali, né, quando Ele me enviou, foram muitas almas que o Senhor preparou. O Senhor preparou ali a estadia, preparou os lugares onde Ele queria que eu fosse. Foi uma bênção. O país de Angola é um país muito sofrido. Tem muitas almas que precisam ouvir a palavra de Deus. E lá se pregam também muitas falsas doutrinas, né? E Deus, ele quer o soldado valente, o covarde não. O servo humilde, o servo que faça a vontade dele, que fale. E quando o Senhor, assim que eu cheguei em Angola em 2015, ali eu saía para pregar a palavra de Deus. E as pessoas recebiam bem a palavra. As pessoas recebiam. Foram muitas almas, muito sofrimento. O Senhor operou ali cura. Operou milagre, ressurreição. O Senhor me revelou aqui no Brasil, antes de me levar para Angola,
que eu orava por uma pessoa que estava morta e essa pessoa ressuscitava. E eu não sabia que isso iria acontecer em Angola. Ao terminar a pregação, apareceu uma criança de 10 anos a mãe com essa criança no colo. Essa criança já estava morta com uma enfermidade chamada paludismo. E aquela mãe gritava muito: meu filho está morto. E eu tinha acabado de ministrar a palavra. E ali eu orei por uma multidão de pessoas em posição de mão, na época. E eu estava muito cansada. E ao descer, o Senhor falou comigo, disse assim: vai até aquela criança, coloca apenas a ponta do teu dedo direito e repreende em meu nome o espírito da morte que está naquela criança. E eu comecei a tremer porque eu falei: Senhor, tem tantas pessoas aqui, o Senhor escolhe a minha fraca pessoa. O Senhor falou novamente: vai até aquela pessoa, aquela criança, coloca apenas o dedo, a ponta do dedo, direito, e repreende o espírito da morte. E eu disse: espírito da morte, em nome de Jesus, saia desse corpo agora. E a criança, o Senhor ressuscitou aquela criança. Glória a Deus. E ali, igreja, aquelas lágrimas que aquela mãe chorava de tristeza, se tornou em alegria. E Deus operou a ressurreição na vida daquela criança de apenas 10 anos de idade. E todos glorificavam o nome do Senhor naquela noite. Ao sair dali, já fui evangelizar em outro sítio. O inimigo se levantou de uma maneira muito grande contra a minha vida. Mas eu disse: Satanás, eu vim aqui em nome de Jesus para ganhar almas para o reino de Deus. E ali caiu uma chuva muito forte. E eu precisava ir num lar fazer uma visita. E devido à chuva, começou a vir muito rato. Eu tinha que passar no meio daquela lagoa
cheio de ratos. Eu falei, Jesus, em teu nome eu vou passar. Passei, igreja. Aquele monte de rato, era muito rato, muito rato. E daí eu ia para os lares, muita mosca, tem muita mosca lá, muita mosca, muito rato. Um calor muito intenso, calor de lá, de Angola, muito intenso. Chega a gente transpira muito, a gente tem a dificuldade de levar a palavra. Mas no nome de Jesus, nós temos que... Eu fui, preguei dentro dos lares. Foram, em 2015, 48 almas do reino de Deus. E muitas pessoas foram, assim, libertas. Porque a bruxaria lá é muito, muito forte. Mas quando temos Deus em nossa vida, na nossa frente, conseguimos vencer. Irmão e irmã que tem um chamado de Deus. O Senhor diz lá no livro de Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão da igreja, é uma tarefa obrigatória. Porque, irmãos e irmãos, o ID é ordem e não um chamado. Então, nós temos que cumprir essa ordem de Deus. E ali em 2015, o ID é ordem. Em 2015, eu fiquei mais assim na missão. Dentro do centro. Em 2025, igreja, o trabalho foi pessoal, evangelismo pessoal. Ali foram evangelizadas pessoas idosas, jovens, crianças. Ali foram evangelizadas pessoas idosas, nos lares, famílias. E andando ali ao pé, né, em 2025, andava a pé, gente. Os meus pés todos ficaram rachados, todo cortado, porque é muita areia e o calor é intenso. Os jovens chegavam a puxar na minha blusa, irmã,
dá uma palavra de Deus para mim. E ali eu preguei para pessoas que tinham usuários de droga. Crianças que passavam necessidade. Eu fiquei na porta de uma escola, tudo isso a pé, irmãos e irmãs. Eu só carregava a Bíblia, uma garrafa de água, uma toalha para secar o suor e chorar. E um guarda-sol. E em frente a essa escola eu evangelizei as crianças. E as crianças, elas não tinham, iam para a escola descalço, porque não tinha sapato. E uma das crianças que eu estava ali evangelizando, me chamou assim, me tocou muito, porque ela disse assim, irmã, me leva para o Brasil. Aí eu falei para ela, o que é isso que você carrega dentro do saquinho? Ela disse, irmã, aqui é um pouquinho de farinha para eu comer na escola, porque na minha casa não tem comida. Irmãos, irmãs, naquele momento, eu pedi a Deus muita graça, que eu conseguisse evangelizar aquelas crianças. E elas seguravam e diziam, eu quero ir para o Brasil, vou cantar no coral, eu vou cantar na igreja. E mesmo eles ali com a barriga vazia, eles deram ouvido à palavra de Deus. Eu levei uma mala cheia de Bíblia. E ao chegar lá, eles ficaram muito felizes por receber uma Bíblia tão pequenininha. Eles diziam, essa aqui é a palavra de Deus, não é, irmão? Eu falei, é a palavra do Senhor. Dali eu subi a rua, sozinha, o Pai, Filho e Espírito Santo comigo, um caderno para anotar os nomes. Para oração. E dali eu fui para um lugar de idosos, chamado Beral, eles chamam Beral. E eu fui evangelizar os idosos. Irmãos, que coisa triste, quanta fome. E ao evangelizar aqueles idosos, eles choravam muito. O mais gratificante é você ver Deus agindo. Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmã e irmão.
o Senhor me levou num local chamado Beral. Ali tinha muitas crianças. Ali tinha muitos jovens, adolescentes. Crianças leprosas, cabeças cheias de lepras. E o Senhor falava assim: eu vou curar minha serva. E tinha um menino com apenas mais ou menos 8 anos de idade. E essa criança, ela dizia: irmã, ora por mim, olha a minha mão como estava. E aquela mão cheia de lepra, chegava a pingar aquela água podre. E eu disse: Senhor, me ajuda, porque é muito triste, irmãos e irmãs. E ali eu fui orar, coloquei a mão sobre aquela lepra. E eu orei. Eu disse: em nome de Jesus, toda lepra sai desse corpo. E aquela lepra foi curada instantaneamente na vida daquela criança. Glória a Deus. E todos glorificavam a Deus. Crianças paralíticas. Que pedia a palavra: me dá uma Bíblia, irmã, por favor. E as minhas Bíblias já tinham acabado. Enquanto nós, no Brasil, temos Bíblias à vontade. E eles lá quase não têm. E nessa instituição, lá no Beral, apareceu um jovem chamado Lúcio. E ele disse assim: irmã, ora por mim. Eu preguei para aquele jovem, orei por aquele jovem. E ele aceitou Jesus como Salvador da alma dele. Irmãos, vale a pena, gente, obedecer o chamado de Deus e fazer o hino do Senhor. Porque a gente vê as almas sendo libertas, sendo resgatadas das garras de Satanás. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas, igreja, que não tinham o que comer, pessoas na rua, comendo. Eu me deparei com a situação de uma criança Essa criança tinha mais ou menos uns 7 anos e estava no lixo comendo osso. Nesse osso não tinha um fiapo de carne. E eu olhei para aquela
criança eu chorei muito. Orei por aquela criança. E ele disse que na minha casa, irmã, na minha casa não tem comida. Nos lares, igreja, muita gente, muitas famílias necessitadas. Mas necessitado da palavra de Deus. Com fome, barriga vazia. Mas eles recebem bem a palavra do Senhor. Pessoas desviadas voltaram para Jesus. Famílias com filhos enfermos foram curados. É muita coisa. Foram muitas bênçãos que Deus fez naquele país. Pessoas que querem uma igreja de doutrina. Porque estão cansados de falsos profetas. Irmãos, filhos, Deus é poderoso. Deus é poderoso. O Senhor me levou num lá para orar por um rapaz, um chefe de família. Ele era cadeirante. E a irmã dele disse: irmão, vamos no meu irmão fazer uma oração por ele? Fui, fiz a oração, orei por ele, preguei para ele a palavra do Senhor. Fiz o apelo, ele disse que ele já era crente, que ele já tinha aceitado Jesus. Eu falei: amém. Aí fui para casa, aí 3 dias depois, uma semana depois, a irmã dele disse assim para mim voltar lá para orar por ele de novo, porque ele não estava muito bem. Aí quando eu cheguei lá para orar para ele, ele tinha saído para o restaurante. Aí voltei para casa, triste, né? Quando eu cheguei no lugar onde eu estava hospedada, o Senhor, dobrei meu joelho e fui orar. Porque eu fiquei triste que ele rejeitou a oração. Aí o Senhor falou assim: aquele eu vou descer com ele porque ele me rejeitou. Irmãos, após o de volta para o Brasil, o Senhor desceu a sepultura com ele. Porque ele rejeitou a bênção de Deus. A
família ficou muito triste. E eu continuei a missão nos condomínios, nas ruas. Eu fui num lar que a irmã, ela disse assim para mim: olha, eu vou te fazer um almoço para você. Irmãos, quando eu fui comer o almoço, era apenas 3 moelas de frango e arroz branco. Era o banquete que Deus tinha preparado. E ali eu saí daquele lar, ficava andando nos lares, caçando almas. O Senhor me enviou num lar um menino de 22 anos. Ele tinha corpo de criança de 5 anos. E ali eu orei por aquela criança em nome de Jesus. E aquela criança foi curada daquela enfermidade que ele não crescia. E toda a família aceitou a Jesus. Irmã, a missão é maravilhoso trabalhar para Jesus. Você vê o agir de Deus. Você vê o amor de Deus pelas almas. Deus não faz acepção de ninguém, irmãos e irmãs. O Senhor me levou em um lugar que eu tinha que andar numa moto de 3 rodas. Para ir levar a palavra de Deus. E ali naquela moto faz muito movimento, me machucou muito a minha coluna. Mas valeu a pena chegar. Naquele condomínio onde tinha muitas pessoas. Pessoas que choravam e diziam: irmã, nós precisamos servir a Deus, mas aqui não tem igreja. E ali eu pregava para aquelas pessoas na calçada, pegava o nome para orar. Pessoas que aceitavam Jesus no sol de 40 graus, no meio da rua. Pessoas que queriam verdadeiramente o encontro com Deus. Pessoas que estavam ali caídos, o Senhor levantou. Foram muitos milagres ali naquele país, muitas almas. Você que está nessa live nessa noite, irmão e irmã,
o Senhor tem um chamado para você fazer missão, vai em nome de Jesus. Tem sofrimento, tem as obras de macumba lá em Angola, são muito, são tudo camuflado, igreja. Os macumbeiros lá não são como no Brasil, que é declarado. Eles são tudo camuflados. Para você saber que é espíritos imundos, tem que ter a visão espiritual. Porque o inimigo lá engana muito fácil. Eu fui orar por uma jovem. E a jovem começou a falar em línguas. E eu disse para o Senhor, eu falei assim, Senhor, revela para mim essa língua que ela está falando. Quando eu falei isso, a moça caiu endemoniada. E para expulsar sozinha que estava ali. Glória a Deus. Eu falei, em nome de Jesus, toda a legião sai desse corpo. E os demônios saíram. E a moça foi liberta. Em nome de Jesus. Lá em Angola, eles gostam muito do brasileiro. Eles pedem igreja brasileira para Angola. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos a cada dia nos esforçar para nós obedecer este mandamento do Senhor. Para que as almas venham a ser alcançadas até os confins da terra. Sofri bastante, engoli mosca, comi até mosca varejeira. Comi lá umas comidas que... Aquelas comidas que não era muito gostosa, não, viu? Porque lá as comidas são muito fortes. A gente não pode escolher muito quando a gente está na missão. Tem que comer o que tem, o que o Senhor preparou. O Senhor me levou também, me levou numa estrada, um jovem. Esse jovem estava na estrada e eu estava pregando para as pessoas.
Aí ele disse, por favor, irmã, me dá uma Bíblia, por favor, me dá uma Bíblia. E eu dei a Bíblia, né? Eu tinha ainda uma Bíblia e dei a Bíblia para ele. Só que antes da Bíblia eu preguei para ele, ele se reconciliou. E dali continuava a minha jornada. Cheguei ao hospital. Eu fiz um propósito com Deus de entrar no hospital. E nesse hospital não podia crente entrar. E aí eu falei, Senhor, no teu nome, todas aquelas portas venham a ser abertas. Orei por muitas crianças lá, bebês, recém-nascidos. Orava pelas mães, surpresas. E Deus é tão poderoso, meus irmãos. Deus é tão maravilhoso. Ele nos ama tanto. Quando eu cheguei na porta do hospital, já me barraram, falaram que eu não ia entrar. Eu fiquei em espírito de oração, falei, Satanás, o sangue de Jesus tem poder. De repente apareceu um outro homem lá e disse assim, a senhora pode entrar. E ali eu evangelizei, falei, preguei naqueles enfermos, as pessoas ali foram curadas. Pessoas que estavam ali, que não conseguia, a medicação não dava certo. Pessoas que tinham caído do 10º andar de uma construção. Deus curou aquele jovem. Foram muitos milagres, igreja. Enfermeiras que foram também, que recebeu a cura. Os hospitais de lá são muito precários, viu? É muito sofrimento. Você vê pessoas assim enfermas, você vê assim as legiões. As pessoas tudo oprimidas, pedindo socorro. Mas como Deus é um Deus bom, maravilhoso, Deus, ele curou e salvou muitas pessoas naquele país. A igreja pentecostal do Filho de Deus, eu já estou orando para que chegue até Angola.
encontrar muitas almas ali. Porque as pessoas lá são muito necessitadas de Deus. Criancinhas no meio da rua pedindo oração. Criancinhas de 5, 6 anos, sem roupa, tudo nu. Mas porque não tem roupa mesmo para vestir. Não tem calçado, as crianças lá quase não andam calçado. Adolescentes que chegaram a pedir pelo amor de Deus pedaço de pão. Pedaço de pão. Enquanto nós aqui temos comida à vontade, eles lá passam muita necessidade. E o Senhor, Ele quer essa obra em Angola. A IPSB. O Senhor me levou num lugar para orar, igreja. Eu estava assim, pronta para orar. De repente apareceu um rato enorme assim, em cima do meu pé. E ali eu falei, meu Deus, tem de misericórdia. Mas nós não podemos olhar para as adversidades, né, meus irmãos? Nós temos que regaçar as mangas e partir para cima, porque o inimigo luta. Enfrentei até com muçulmanos lá em Angola. Em Angola tem muitos muçulmanos. Muçulmanos, eles não aceitam, né? Muçulmanos não aceitam a palavra de Deus. Eu falei para o Senhor Senhor, minha vida é do Senhor. Eu fui para Angola, mas eu não sabia se eu iria voltar. Porque as lutas, as provas lá são muito grandes, são muitas regiões. Mas nós temos que fazer esse trabalho, trabalhar na seara, né? Porque esse é o prazer de Deus. Porque se nós não cumprir com essa ordem divina, com esse mandamento do IT, nós temos que pregar as boas novas. Focar o céu e as almas. Porque o alvo do Senhor, né, é salvar, o prazer do Senhor é salvar as almas.
amor de Deus, a salvação tem que ser anunciada a todas as pessoas. Independente de raça, de classe ou de cultura. As famílias lá são muito necessitadas. Necessitadas da palavra, de oração. Em 2015, as pessoas era tanto sofrimento em 2015, o saneamento básico lá era muito, muito triste. Era muita mosca, era muito lixo. A ponto de que quando eu ia almoçar, eu tinha que ficar abanando as moscas para as moscas não entrar na minha boca. Mas mesmo assim eu cheguei a comer algumas moscas lá. Mas não podia reclamar. Porque o Senhor, quando Ele envia os seus servos, Ele cuida. Para a glória do nome dEle. Então, o Senhor me levou no centro, assim, acho que no centro da cidade lá, que a cidade de Angola é Luanda. O centro de Angola é Luanda. E ali eu fiquei evangelizando ali na praça, tinha umas praças, uns assentos. E ali eu quase fui abordada, quase eu levei um tapa no meu rosto. Porque a pessoa não aceitou a palavra de Deus. Porque nosso dever é pregar, né? Agora, vai da pessoa aceitar, mas nós temos que pregar. E Jesus, ele, ali naquele lugar, ele salvou almas, recebeu a palavra. Foram 30 dias de trabalho. Com as almas ali que renderam ao Senhor. Mas é uma pena que lá não tem uma igreja de doutrina para eles congregar. Mas eu creio que Deus, ele, através da oração da igreja, o Senhor, ele pode abrir essa porta lá em Angola.
já comecei a falar, né, desse ministério que o Senhor me trouxe, né, por misericórdia. Uma irmã lá em Angola, eu tenho contato dela. E ela já começou a se interessar já em querer saber como que saber da doutrina, né? Pastores lá também, que dizem ser do lado pastores, chegou até a dizer que não precisa tudo isso, enfrentar um sol quente. Para evangelizar. Pastores, irmão, pastores. Pastores lá que já não tem mais esse... Pastores que já não tem mais, assim, desejo de ganhar almas pro reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui na casa, o Senhor me levou também na casa de acolhimento. Onde tinha muitas pessoas, assim, idosos, e adolescentes. Que eles ouviam a palavra com muita atenção, muita dedicação, eles prestam muita atenção na palavra. E eles dão muita reverência ao Senhor. E tudo que eles queriam é uma Bíblia. Bíblia. Só que eu levei uma mala de Bíblia, foi muito pouco, né? E mesmo assim, por eu ter levado essa mala de Bíblia, eu fiquei presa no aeroporto durante 5 horas. Porque o inimigo se levantou por causa dessas Bíblias. Eu ali naquele aeroporto, depois de 8 horas de voo, muita fome, não tinha nada para eu comer, porque eu não sabia que eu ia ficar preso no aeroporto. Na alfândega. Aí eu comecei a orar, ficar em espírito de oração. Foi que Deus teve de misericórdia e me liberou. Tudo por causa da palavra de Deus. E ao chegar, ao sair do aeroporto, cantando o hino da vitória com aquelas Bíblias, eu não sabia é que eles não tinham Bíblia. Eu achei que alguém tivesse, né? Mas Deus, como Ele é um Deus bom, Ele preparou essas Bíblias. E eu creio que aquelas pessoas que pegaram, receberam a palavra de Deus,
Eu creio que eles guardaram no coração deles ali a palavra do Senhor. Eles estão cuidando da Bíblia, lendo a palavra de Deus, porque quando o Senhor me levou nesse hospital, até os enfermeiros pediam a Bíblia. Glória. Isso para ver a necessidade das pessoas, a fome e a sede que eles têm. Da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A minha irmã que está aí preparando para a missão, vai com fé, com amor. Porque se Deus envia, Ele está conosco, do começo ao fim. O importante é nós ganharmos alma para o reino de Deus. Não importa o que vamos passar, vai passar luta, mas o importante é pregar a doutrina do Senhor e ganhar as almas para o reino de Deus. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que lá em Angola, no país da África em geral, a macumba, a bruxaria lá é muito, muito forte. Temos que estar em muita vigilância. Porque tem uma obra lá que se você passar por cima, a obra começa a comer o pé. Essa obra que eles costumam, né, que é um ritual deles lá. Se eles não gostam da pessoa, principalmente de crente, eles fazem essa obra. Mas Deus nos guarda, né? Deus guarda, Deus livra. Nos dá a proteção divina dele. O importante é não ser covarde, né? Porque às vezes a gente se covardeia com as coisas. A gente se covardeia com as coisas de Deus porque é difícil, mas não é impossível. Mas com Jesus, nós vencemos, né? Vencemos a guerra, porque o nosso general de guerra, ele é tremendo. E as almas lá precisam, criancinha, muita criancinha, pedindo. Chega a pedir comida. São muitas situações, meus irmãos. São muitas situações que a gente tem que ter muita fé, muito amor
para poder trabalhar na seara do Senhor. O Senhor também levou-me até uma criança Essa criança, ela era bem magrinha. Uma enfermidade lá que eu não me lembro o nome. E o Senhor, eu orei por aquela criança no nome de Jesus. E aquela criança, ela foi curada. Então, irmãos, a gente temos que colocar mais a nossa fé em prática. E saber que o Senhor, Ele quer almas, né? Sem discussão de raça, classe ou cultura. Porque o alvo do Senhor, Ele é as almas. Louvado seja Deus. Me ajuda, Jesus, a caminhar. Com teu consolo vem me amparar. Me fortalece pra tua palavra eu levar. Ó Pai, almas sedentas estão a me esperar. Esse momento não será capaz de me calar. Esse momento não será capaz de me parar. Esse momento não será capaz de me parar. Esse momento não será capaz de me calar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque quando penso que estou fraco, aí é que estou forte.